Nos conhecemos no verão de 2022. Nos apaixonamos desde a primeira vez que nos vimos. Ele sempre foi muito carinhoso, muito gentil comigo. Nosso relacionamento deu muito certo nos primeiros meses. Nós estávamos muito apaixonados, até que tudo mudou. Em uma noite em que eu me recusei a usar uma roupa mais comportada, como ele dizia. Eu disse que não iria colocar. Então ele ficou muito revoltado e me ofendeu com palavras muito fortes, muito pesadas. Aquilo me assustou muito, mas eu tentei entender o lado dele, já que eu o amava. Ele dizia que me amava e que tinha muitos ciúmes de mim, e que só tinha perdido a cabeça. Então eu entendi. Eu aceitei e eu achei que aquele era o jeito dele. Depois disso, tudo estava indo muito bem, não tivemos nenhuma outra briga. Até que uma noite eu fui na casa dele. Ele estava lá com os amigos e eu cumprimentei todos. E naquele momento, ele foi super grosso comigo. Disse que era pra mim ir pro quarto, porque ele queria falar comigo. Então eu fui. Eu quis ouvir o que ele tinha a dizer. Chegando lá, ele disse que eu me ofereci. Que eu estava me oferecendo para todos os amigos dele. Então eu disse que eu não estava me oferecendo, que eu cumprimentei as pessoas por educação. Ali, ele me deu um empurrão. Ele mandou eu calar minha boca. Eu caí, machuquei minhas costas na ponta da cama, e quando eu estava caída, ele veio até mim, me abraçou e pediu desculpa. Disse que isso nunca mais ia se repetir, que ele perdeu a cabeça. Então eu quis entender o lado dele, mas ali eu percebi que eu não estava entendendo o meu. Eu era uma menina, mas mesmo assim eu já sabia que aquilo podia se tornar algo pior. Então eu resolvi conversar com ele. Eu disse que não aceitaria mais nada desse tipo. Ele pediu desculpas mais uma vez, me abraçou e disse que nunca mais iria fazer. Então eu perdoei, por amor. Amor a ele, porque amor próprio eu não tinha. Depois de alguns meses eu perdoei algumas coisas, algumas agressões, algumas palavras. Então eu perdoei. Eu acabei engravidando logo depois. E a gente resolveu morar junto. E ali tudo mudou. Porque a vida começou a ficar muito estressante, muito difícil pra nós. Ele já não gostava mais que eu saísse ou que eu visitasse minhas amigas, e aos poucos eu já estava virando refém. Ele dava desculpa que eu deveria me cuidar e descansar por causa do bebê, mas eu sabia que não era por isso. Ele começou a trabalhar cada vez mais porque as contas iam chegando e cada vez mais problemas. Até que ele começou a ficar muito estressado e muito mais agressivo. Ele começou a beber. E chegou a um ponto que nós não tínhamos mais o que comer dentro de casa. Ele gastava tudo com a bebida. E eu não podia falar nada, porque ele ficava cada vez mais agressivo. Então eu resolvi vender algumas coisas minhas, coisas pessoais que eu gostava muito, para ajudar nas despesas da casa. Nessa época nós brigávamos muito. O respeito já não existia mais. O amor também não. Tudo acabou morrendo. E o que sustenta uma relação não é só o amor, é a admiração, é o respeito, são muitas coisas envolvidas. E não tinha mais nada disso na nossa relação. Então eu tentei aguentar pelo bebê. Eu fiquei mais alguns meses aguentando. Até que chegou num ponto que eu não aguentei mais, e eu quis me separar. Eu voltei para casa da minha mãe. Ele foi atrás de mim e quis voltar, se arrependeu, disse que estava muito magoado, que sentia muito a minha falta. E que estava sentindo muito remorso por tudo que tinha feito comigo. Então eu resolvi dar mais uma chance para ele. Eu não deveria ter dado, mas eu senti que eu deveria dar pelo nosso filho. Ele disse que não ia mais fazer nada comigo, que iria ser uma pessoa muito melhor. Ele se mostrou muito arrependido. Então eu disse que as pessoas merecem uma segunda chance, porque era isso que eu pensava naquela época. Ele disse que não teve um pai presente e que queria ser o pai que ele nunca foi para o filho dele. Então eu conversei com a minha mãe sobre isso. Eu disse pra ela que eu queria muito voltar com ele, que eu ainda sentia um pouquinho de amor por ele. Mas ali eu não sabia que eu não sentia amor era por mim. Eu não tinha nem um pingo de amor próprio. Então eu achava que o que ele sentia por mim era amor, mas que ele estava com a cabeça estressada, que a culpa não era dele, que a culpa era dos problemas. Então a minha mãe brigou comigo, disse que eu não deveria ir. Ela sabia de todo o mal que ele ia me fazer. Mas eu briguei de volta e eu disse que eu iria. Então eu saí de casa mais uma vez, mas dessa vez eu briguei com ela. Então a gente voltou. Durou alguns dias aquela paz. Durou 1, 2, 3 dias. Mas logo ele começou a ser agressivo novamente. Então era um tapa, um empurrão, uma agressão. E ali eu fiquei refém novamente, porque ele não mudou. Ele voltou a ser muito mais agressivo do que ele já era e não teve um pingo de amor por mim. E mais uma vez eu pensei em terminar, mas eu não tinha pra onde ir. Eu tinha brigado com a minha mãe e eu estava grávida. Então mais uma vez ele voltou a me agredir. Dessa vez eu resolvi me defender. Ele veio pra cima de mim. E eu peguei a primeira coisa que eu vi pela frente e eu arremessei nele. Ele fechou a mão e me deu um soco no olho. Com o soco eu caí. Eu fiquei muito tonta, mas eu levantei.
Eu olhei no rosto dele e disse que eu nunca mais iria perdoar, que eu iria embora, que eu iria contar, que ele nunca mais iria tocar um dedo em mim. Ele se ajoelhou novamente e implorou para me perdoar, mas eu não perdoei. Eu disse que iria embora e eu fui. Eu fui até o quarto, eu arrumei as minhas coisas no guarda-roupa e eu tava pronta pra ir embora. Mas ele não deixou eu sair. Ele ficou na porta e disse que dali eu não saía. Então eu me tranquei no banheiro e tive a ideia de ligar pro meu pai, mas ele arrombou a porta antes do meu pai chegar. Eu consegui ligar, eu consegui contar, meu pai viria me resgatar, mas ele arrombou a porta e me bateu muito. Nisso eu desmaiei e só acordei com o meu pai me chamando. Quando eu acordei, meu pai me levou pro hospital. Então eu descobri que eu tinha perdido meu bebê. Ele ficou foragido por um tempo, mas depois ele foi preso e até hoje ele tá pagando tudo que ele fez com a gente, comigo e com o bebê. E depois desse relacionamento tóxico, foi muito difícil voltar à minha vida normal. Eu tinha perdido meu bebê e vivido momentos de extremo terror. Eu tive a sorte de ter uma família que me acolheu naquele momento. Então, fico alerta se você tá passando por qualquer tipo de agressão, seja verbal ou física. Não fique parada, ela pode ficar muito pior. Existem diversas pessoas no mundo que vão te amar do jeito que você é e não vão tentar te mudar ou impor limites em você. Então sai disso enquanto há tempo. Depois pode piorar, no nível até que você perca a sua vida. E nunca se esqueça, o amor não machuca.